Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Saber Investir, canal que eu vou trazer sempre para vocês informações sobre o mercado financeiro, ativos e principalmente educação financeira para vocês se tornarem cada vez melhores investidores. Então, antes de mais nada, é bom alertar, né, que esse conteúdo, né, ele é de caráter exclusivamente informativo e educacional, certo? Não representando indicação ou recomendação de compra ou venda dos mesmos, certo? Então, como eu falei, o meu objetivo é trazer informações que sejam relevantes e apresentá-las de forma simples e objetiva, tornando acessível para todos que tiverem interesse no tema. Então, pessoal, vou tentar ser sempre objetivo, direto ao ponto e trazer informações que são relevantes para o conhecimento financeiro de vocês, tá bom? Então, partindo aqui para o nosso objetivo deste vídeo, então, a gente vai abordar sobre o ETF BEST 11, certo? Este ETF, né, para quem não sabe ainda o que é um ETF, então, um ETF nada mais é do que um fundo de índice que vai replicar o funcionamento, né, digamos assim, o comportamento de preço deste índice. Então, esse ETF ele foi lançado há pouco tempo e eu acho que ele é um ETF que vai acabar tendo uma boa adesão, uma boa aceitabilidade aqui no mercado brasileiro, porque ele replica um índice que muitas pessoas aqui acham atraente, né? Que são empresas basicamente que são boas pagadoras de dividendos. Então, dentro desse vídeo a gente vai abordar esse ETF, falando um pouco da descrição dele, cálculo, divulgação, procedimento de seleção e a regra de ponderação e distribuição de proventos, certo? Vamos para frente. Então, esse índice de referência que ele vai se balizar é o Market Vector Brasil Best Quality. Então, esse índice, na verdade, é um índice de uma empresa alemã. Então, a empresa brasileira, que é a Investor, ela está replicando este índice através do ETF Best 11. Então, e o que é o Best 11? Né? Ele vai ter índice, ele vai ter no índice, né, ações dos setores que são considerados mais seguros, defensivos e bons pagadores de dividendos da bolsa. Então esses setores são o bancário, energia elétrica, seguro, saneamento básico e empresas de telecomunicação. O código de negociação deste ativo, que você vai encontrar aí através do Home Broker, é o BEST 11, certo? O início dele oficialmente foi, né, dia 8/9, né? Ou seja, esse vídeo aqui está sendo divulgado dia 11, então essa informação é extremamente quente e recente, certo? O valor inicial da cota proposto é R$ 100, então é um valor relativamente acessível, certo? Que traz uma maior facilidade do pequeno investidor ter acesso a essas empresas, né, que são boas pagadoras de dividendos no longo prazo. Então, aqui tem um resuminho de algumas características, né, desse ETF. Então, o código já falei, quantidade de ativos. Então, eles estão iniciando esse ETF com 23 ativos. Então, quando você compra uma cota, você está investindo automaticamente em 100 empresas, ou desculpa, em 23 empresas. Isso traz uma diversificação natural para o seu investimento. O patrimônio líquido dele inicial, né, relativamente baixo, né, mesmo porque está começando agora, apenas aqui 5 milhões. Ele tem uma taxa de administração, né, aí na faixa de 0,5 ao ano, que é sobre o valor do patrimônio do fundo. Né. O rebalanceamento da carteira vai ser trimestral, certo? Ele não tem exposição cambial, até mesmo porque as empresas que vão compor o índice são todas empresas do Brasil. Aqui informações, né? Como eu falei, a questão do índice de referência que ele segue, né? O administrador e custodiante é o BTG. Questão de imposto de renda, né? Para quem não sabe, os ETFs eles são tributados em 15% sobre o ganho de capital, sendo que os dividendos também são considerados ganho de capital. Então, quando você recebe dividendos de um ETF, esse dividendo automaticamente é tributado na fonte em 15%,
Se você vende o ETF com lucro, também tributado em 15%, certo? Liquidação em D mais 2, né? E ele aceita aí uma integralização de 10 mil cotas. Se você quiser fazer uma compra, né, grande, você consegue integralizar nesse limite mínimo de 10 mil cotas. Então aqui já falando um pouco mais sobre as premissas, né, que essa empresa que organizou esse ETF vai seguir. Então, as empresas elas têm que ter 50% da receita proveniente de um dos setores chaves, né, aqueles que eu comentei, né, saneamento, bancário, telecomunicações, seguros. Então, 50% da receita tem que vir desses setores, certo? Isso aqui é para evitar que seja colocado nesse índice empresas que não tenham, digamos assim, como objetivo principal, né, como core, estar nesses setores, né, atuando nesses setores. As empresas também têm que ter um pagamento regular de dividendos nos últimos 3 anos. Então, isso aqui também garante que eles vão ter empresas que são pagadoras periódicas, né, perenes. E tem que ter lucro líquido positivo nos últimos 3 anos. Então, é muito importante, mesmo porque ninguém quer ter uma empresa que dê prejuízo, né? Então, a empresa, para compor o índice, ela tem que ter lucro líquido positivo, não pode dar prejuízo nos últimos 3 anos, certo? Essas são as premissas iniciais. Depois que a empresa está compondo o índice, esses pré-requisitos sofrem pequenas alterações, mas eu foquei aqui nos pré-requisitos para a gente saber as empresas iniciais, certo? Mas não foge muito desses parâmetros, sempre focando que sejam realmente empresas que estão nos setores, né? Nos setores best, né? Que tenham pagamento regular de dividendos e que não dê prejuízo, muito importante. Sobre cálculo de divulgação, então, até já falei naquele slide que abordou sobre as características, né, gerais. Então, revisão trimestral do índice nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Então, a cada 3 meses, eles vão verificar se as empresas estão atendendo esses pré-requisitos, né, e fazer o rebalanceamento. Basicamente é isso. Vendo também a questão de valorizações, né, porque mais na frente a gente vai ver aqui, acho que no próximo slide já, a questão do peso de cada empresa nesse índice, certo? Para evitar que haja uma sobreconcentração em uma ou mais empresas. Porque a ideia é ter uma visão, ter uma estratégia de realmente de diversificar o seu patrimônio e não ter uma concentração excessiva. Então, para que haja a seleção, né, dessas empresas, elas têm que ter também um free float mínimo de 10%, ou seja, no mínimo 10% das ações tem que estar, digamos assim, livres, né, livres sendo negociadas no mercado. Uma capitalização de mercado mínima de 150 milhões, aqui está em dólares. Eu deixei em dólares porque era a informação que tinha no documento da Investor. Então, para não fazer uma conversão aqui para reais, que posteriormente, daqui a algum tempo, pode estar desatualizado, né? O dólar atualmente está em torno de 5,40, né? Daqui a algum tempo não sei em que valor que pode estar. Tem que ter um volume médio diário, né, de negociação nos últimos 3 meses de $1 milhão. Negociação de no mínimo 250 mil ações por mês, nos últimos 6 meses. E também, isso aqui, o índice, né, o ETF vai buscar manter uma composição mínima de 15 ativos no índice. O que isso quer dizer? Eles estão se propondo a manter pelo menos 15 ações, certo? Do setor BEST. Então, é uma premissa para você manter essa questão da diversificação, certo? Que é muito importante. Então, aqui sobre a questão da ponderação e a distribuição dos proventos, né? Então, eles vão ajustar o peso de cada ativo de acordo com o valor de mercado e com um ajuste ali no free float de cada um deles, né? Respeitando sempre aquelas premissas mínimas de
valor de mercado e free float mínimo, né? A ideia é manter uma exposição máxima de 8% por ativo, né? Então, se você pegar aqui 8% vezes 15, né? Você vai ter, você teria até, na verdade, mais do que 100%, né? Mas a ideia é manter uma exposição máxima de 8% para você ter ali, no geral, né, em torno de 15 ativos compondo os 100%, né? Obviamente, nem todos vão ter 8%, mas é, uma, é um parâmetro, né? Eles vão ficar atentos para que para manter a exposição máxima de 8% por ativo, evitando uma sobreconcentração, né? E também, um dos atrativos, né, é essa questão do pagamento de dividendos mensais. Então, a gente sabe que as empresas, mesmo essas que são boas pagadoras de dividendos e recorrentes, elas têm um cronograma de pagamentos de dividendos que nem sempre é mensal. Algumas até são mensais, outras são trimestrais, né? Mas, então, como eles vão compor nesse ETF diversas empresas, né, mais de 15, né, atualmente 23 empresas, né, então sempre vai ter pagamento de dividendos de alguma delas durante o mês. Então, obviamente vão ter meses que você vai receber um pouco mais de dividendos, outros meses você vai receber menos, né, mas com a garantia de ter uma recorrência mensal nos dividendos. E aqui trazendo, digamos assim, uma das informações mais importantes, né, para a gente saber o que vai estar dentro desse BEST 11. Então, inicialmente, né, a gente vai ter aqui, aqui são apenas as 10 empresas com mais peso, né? Como eu já mostrei naquele slide, são 23. Então, aqui elencando as 10 que tem maior peso, né? A gente tem aqui o BTG Pactual, aqui a Eletrobras, Sabesp, né? Itaú, Bradesco, Equatorial, Banco do Brasil, Telefônica, né? Que é a Vivo, BB Seguridade, TIM, né? Eu dei uma olhada na planilha onde compõem todas as 23, né? E lá eu vi que também tem Sanepar, tem Caixa Seguridade. Então, tem outras empresas que também são conhecidas como pagadoras recorrentes de dividendos e que fazem parte desse setor. Então, fazendo a divisão setorial, né, para a gente ver aqui o peso, então a gente vê que inicialmente em torno de 44% dessas empresas são do setor de utilities, certo? Que entra saneamento, né, por exemplo. Serviços financeiros, né, bancário, bastante peso também. E apenas 10, quase 11% a parte de comunicação. Então, eles focaram um peso maior da carteira, né, então de 90% da carteira, e também nos setores que acabam pagando mais dividendos. E um pouco menos nessas de comunicação que devem pagar um pouco menos de dividendos. Então, pessoal, basicamente seria isso, certo? Antes de finalizar o vídeo e pedir para vocês deixarem um like aí, eu vou mostrar que, através aqui do TradeView, que a negociação desse ativo já está acontecendo, certo? Então, vocês podem ver aí que ele começou a negociar na bolsa, né? Aqui foi dia 9, né, teve negociação, e hoje também, dia 9, 10, né? E hoje também está tendo negociação, né? Então, o valor da cota aqui, no momento que eu estou pegando esse vídeo, está em torno de R$ 101, né? Lembrando que eu iniciou via R$ 100. Então, só para a gente ver que ele iniciou e ele já tem realmente aqui um volume de negociação, certo? Então, pessoal, seria isso, né? Espero que o conteúdo tenha sido relevante, que seja importante para vocês darem uma olhada, darem uma estudada, certo? Esse canal ele vai sempre trazer informações que sejam relevantes para o conhecimento de vocês, certo? Então, não esqueça de deixar um like, bote um comentário sobre o que você achou desse vídeo, de repente pedir ou sugerir algum assunto para futuros vídeos, compartilhe com pessoas que possam ter interesse sobre esse conteúdo, notifiquem para receber novos vídeos também, certo? Deixei aqui a fonte, certo? Então, se você acessar, eu vou também deixar aqui nas descrições, na descrição do vídeo. Então, todo o conteúdo foi obtido através do próprio site da Investor, certo? Baseado nos documentos que estão presentes nesse site, ok?
Então seria isso, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado por ter chegado até o final e até o próximo vídeo.